Acompanha comigo esse trecho filmado pela atriz Thaís Araújo sobre maternidade e mulheres que atrasaram a sua vida familiar devido ao tempo no trabalho e numa vida emocional mais desprendida da família. E vamos passar por uma discussão sobre esse tema hoje. Qual caminho a mulher deve escolher? Maternidade, carreira, casualidade, solteirice? É que dá pra engravidar até os 40, 45, tranquilo? Que a ciência evoluiu, Solange Couto tá aí. É tudo mentira. Tem 6 anos que eu tô tentando engravidar. Sabe o que é isso? Já fiz de tudo que tem no mercado. Inseminação, simpatia, plantei bananeira, transei com hora marcada e nada. Aí, tudo bem, você é uma das advogadas mais bem-sucedidas do Brasil. Você tem dinheiro, é empoderada, conquistou tudo, fez todas as viagens que queria, Japão 2 vezes. Mas e daí? Hoje em dia, cada conquista minha só me lembra que eu não tenho um filho. Porque eu já sou mãe. Entende? Só falta chegar o meu neném. A maternidade feminina. O que antigamente era um curso natural dentro da sociedade, você entendia que em algum momento perguntaria para a sua filha ou suas netas já crescidas: e aí, cadê os namoradinhos ou algo assim? Ou aquela brincadeira dentro do meio familiar, na mesa do churrasco, onde diziam: tá, quando é que vai vir meus herdeiros? Em tom de piada, mas ao mesmo tempo querendo saber como anda a vida amorosa a dois. O que antigamente era, enfim, né, tiradas comuns, hoje virou um tabu. Por quê? Porque a ideia de trazer a maternidade para o lado da mulher novamente, para muitos soa com algum tipo de crítica ao estilo de vida que ela vive. Pois é, a pessoa não consegue separar o que é esperado de alguém em algum momento da vida, que é filhos e enfim, né, com a carreira ou a vida de solteira ou de viagens ou de trabalho que ela escolheu. Pois é, né? Qual caminho a mulher moderna deveria escolher? Falar de maternidade para a mulher moderna virou o novo tabu. Lembrar da possibilidade de ser mãe é também achar que ela só pode ser isso. Pois é, né? O que antigamente era visto como um curso natural na história de qualquer pessoa, em um momento pensar em ter uma família, um filho e tudo mais, geralmente, agora, nas discussões de família, tem virado realmente um tabu falar sobre esse tipo de coisa, porque dá a entender que a pessoa só consegue se realizar através da via da maternidade. Quando, na verdade, a questão é que apenas é mais uma possibilidade, e que lembrar dela é saudável também, porque faz a pessoa refletir se realmente é o caminho que ela quer escolher, ou seja, o da não maternidade. Já cresceu lá fora e está chegando aqui, inclusive, os chamados movimentos child free, o livre de filhos, certo? Onde mulheres, conscientemente, conversam entre si sobre uma vida onde nunca terão a ideia de maternidade associada a elas. Ou seja, filhos nunca, livre de filhos. Mas a gente fala muito aqui que a ideia dessas curvas de idade entre o homem e a mulher, elas não são justas nem de um lado e nem para o outro. Por um lado, o homem pode decidir ser pai depois dos 45, 50 anos, então ele pode ir adiando essa decisão do casamento, dos filhos e tudo mais para uma idade mais avançada. Mas a mulher, não. Ela precisa ter dentro do seu plano de ação e de planejamento de vida mais ou menos uma idade onde ela acha que vai estar confortável o suficiente para ter um filho. Justamente porque a maternidade tem um prazo para ser cumprido na jornada da vida da mulher. E a Thaís lembra disso nesse vídeo emocionado, interpretando aqui. De que você não vai ser jovem para sempre, de que a sua carreira não vai substituir algumas coisas na sua vida. Então, longe de dizer que o único caminho para a afirmação feminina é a maternidade, é também preciso quebrar o tabu de que a maternidade não existe. Quer dizer, né? Então, entre os meios de classe média, daquela família que fala: vai filha, faz o seu mestrado e pós-doutorado com 30 e poucos anos, depois a gente vê esse lance aí de família e tudo mais. Não, pense com seriedade e com racionalidade.
a ideia de família. Família deveria ser planejamento e não algo que aconteceu na sua vida. É por isso que insistimos bastante aqui na comunidade, quando esbarramos no assunto de relacionamentos, de que lembrar de que o amor é racional não deveria ser um tabu. Mas estamos tão infectados com a ideia do amor romântico, espontâneo, certo? Que nós pensamos o seguinte: eu não quero ficar com aquele camarada que seria um bom pai, mas que não é assim tão interessante pra mim. Eu quero prolongar a minha sensação de juventude e depois eu penso nisso aí de ter ou não filho. Só que ter ou não filho não depende apenas de uma pessoa, depende de vários fatores. Depende dessa pessoa ter a sorte de encontrar alguém bom, disponível, com uma família estável, com uma visão saudável de paternidade. Então não é a pessoa exatamente que decide com qual idade ela vai ter um casamento saudável. Então as pessoas estão passando por pessoas de valor, mas escolhem não assumi-las porque são novas demais e querem curtir a vida, como se o mundo fosse dar uma volta e essa mesma pessoa fosse passar pela vida dela novamente. Para valorizá-la, ser um bom pai, um bom companheiro. Então esse tabu da maternidade feminina precisa ser discutido novamente. Coisa que muitas meninas da geração Z e também da geração Millennial fingem que não, certo? Eu tenho meus 29, 28, 32, 35, calma. Eu tô com 35 anos, não estou ainda namorando, que seria um test drive aí, né, para um noivado ou casamento, para estar conhecendo alguém que seria, em tese, o futuro pai dos meus filhos. Pensar na maternidade não é dizer que a maternidade é a única via de ação da mulher, assim também como não é a paternidade a única do homem. Inclusive, há muitas formas de ser pai e mãe que não apenas biologicamente, certo? Você pode, inclusive, até mesmo adotar, ou até mesmo ter esse lado paternal de outra forma, ensinando, sendo um guia espiritual ou algo assim. Tem várias formas do homem e da mulher serem pais e mães, serem mentores, que não apenas através de uma família mais tradicional, vamos colocar assim. Agora, olha esse trecho da atriz Ingrid Guimarães, que já é mãe, e disse que a sua primeira gravidez foi quando ela estava num momento muito carreirista da sua vida e não pôde dar tanta atenção assim a pequenos passos da sua filha, que agora já é uma mocinha aí, né? Tem seus adolescência, pré-adolescência, talvez 13 anos de idade, não sei. E aqui ela comentando, uma pergunta dentro da entrevista de um programa matinal: você pensa em ter mais filhos? De repente adotar? Ela responde: tentei muito, mas agora não dá mais tempo para mim. Óvulo tem data de validade. Carrego essa frustração de não ter tido mais filhos, mas essas horas deixo nas mãos de Deus. Óvulo tem prazo de validade. Entende que não é uma questão apenas de eu abrir aqui a câmera e por ser homem, ter algum tipo de discurso sexista de que as mulheres deveriam pensar racionalmente sobre a ideia de maternidade, não deixar acontecer aleatoriamente na sua vida? E sim uma mulher dizendo que tem uma e gostaria de ter mais, certo? A mulher, enfim, né, com todos os adjetivos de empoderamento, já que é uma atriz extremamente famosa, sempre relevante, ótima atriz, inclusive, mãe e queria ter mais. Porque a carreira não substituiu uma coisa, não substituiu a possibilidade, a ideia, né, o vazio que deixaria na vida dela se ela não fosse mãe. Então, você realmente não quer ser mãe? Você realmente não quer ser pai? Tudo bem. Mas bronque essa decisão para a sua vida, pensando racionalmente na sua trajetória até então. É essa a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Eu sei que muitos homens que olham com desesperança os relacionamentos atuais nem pensam em ter filhos e tudo mais, mas eu acho que é um pouco cômodo quando você tem ainda 20 e poucos anos, não tem nenhum tipo de emergência aí, certo? De idade, eu quero dizer, de pique de idade, certo? Mas e nos 40 e pouco, nos 50 e pouco? Vamos planejar um pouco essa nossa vida futura, seja solteiro, seja casado. Essa é a reflexão que o conselho dá para vocês. Mas e aí, qual é a sua opinião? Pensa racionalmente sobre família, filhos e casamento. É tirar o amor da jogada? Bom, sabe que minha opinião aqui é não, né? Mas e você? Coloca nos comentários a sua visão sobre ter ou não filhos, esse tipo de coisa aí, certo? Bem, é uma pílula amarga para o público feminino, né? Racionalizar os seus óvulos. Quando casar e quando ter filhos. Pois é. Eu sou o Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo conselho. Até mais.